Olá pessoal, nesse vídeo eu irei apresentar uma introdução ao GitHub para vocês. O GitHub é uma plataforma baseada em nuvem que utiliza o Git, que é um sistema de controle de versão distribuído. A plataforma GitHub ela simplifica então o processo de colaboração em projetos e fornece um site, ferramentas e fluxo que permite desenvolvedores e usuários a trabalharem juntos. Um repositório então vai conter todos os arquivos do projeto e os históricos de revisão de cada arquivo. Os repositórios podem ser utilizados então para gerenciar o trabalho, acompanhar alterações, armazenar o histórico de revisões e trabalhar em colaboração com outras pessoas. Após então vocês criarem uma conta no GitHub, no canto superior direito da página, vocês podem usar esse menu suspenso para criar um novo repositório. A partir da criação então do novo repositório, vocês selecionam qual que é a conta que esse repositório vai ser criado e atribuem um nome para esse repositório. Os repositórios então eles podem ser públicos, que são acessíveis para toda a internet, ou repositórios privados, que só podem ser acessados, né, por você, por pessoas com quem você compartilhou explicitamente, né, o acesso, e no caso de repositórios de organizações, por determinados membros da organização. A tarefa de adicionar, né, um arquivo no repositório é bem simples, né? No GitHub, você vai acessar a página principal do repositório e navegar, né, até a pasta em que você deseja criar um novo arquivo. Aqui, nesse menu suspenso, você vai selecionar, né, adicionar um novo arquivo e clicar em criar um novo arquivo, né? Alternativamente, você pode também aqui nesse menu lateral clicar, né, nessa setinha, nesse mais e adicionar, criar também ali um novo arquivo. Vocês podem também fazer o upload, né, de um arquivo existente também aqui nesse menu. Só selecionar, em vez de criar novo arquivo, fazer o upload de um arquivo existente. No campo do nome do arquivo, você vai digitar então o nome e a extensão desse arquivo, né? E para criar subdiretórios, você digita o nome da pasta seguido pelo separador de diretório, que é o barra. Então, quando vocês estiverem criando o arquivo, vocês vão dizer o caminho dele, colocar, né, o separador de diretório, se vocês querem, né, criar esse arquivo dentro de algumas pastas, e especificar também, né, a extensão do arquivo, é bem importante. Clique então em Commit Alterações e depois, na próxima janela, vocês podem escrever, né, uma mensagem ali desse commit. As pastas elas só podem ser criadas no momento, né, de criação de um novo arquivo. Na hora que você está colocando na caixa de texto qual que é o nome e a extensão do arquivo, você vai colocar o caminho também com o separador de diretório, que é o barra. Uma forma de renomear, né, os diretórios é você navegar, né, até a pasta e no canto inferior esquerdo você vai ver esse ícone de lápis aqui, que é o editar. Clicando nele, você vai ter acesso de novo aqui à caixa de texto e posicionando agora o cursor no início da caixa de texto e pressionando a tecla Backspace, você vai ter acesso a alterar aqui o nome do diretório, da pasta que esse arquivo estava inserido. Você então edita, né, o nome da pasta e adiciona novamente o separador de diretório, que é o barra, e por fim clica em Commit Alterações. E você, dessa forma, renomeia, né, uma pasta que um arquivo está inserido. Então,
Para a disciplina, vocês não vão precisar criar um diretório, porque o professor Adilton já criou o diretório que vocês vão inserir, né, os arquivos do projeto de vocês. Então, o GitHub ele fornece outros componentes que facilitam, né, esse compartilhamento, né, de arquivos do projeto, né? Então, em vez de vocês criarem um diretório, vocês vão criar um branch. O que é um branch? Os branches são uma parte essencial, né, para a experimentação do GitHub, pois são onde podemos realizar, né, alterações sem afetar todo o projeto em que estamos trabalhando. Né? Um branch, então, é um lugar seguro que a gente pode realizar, né, experimentações com novos recursos ou correções. Né? Se você cometer um erro, então, poderá reverter, né, suas alterações ou efetuar push das alterações adicionais para corrigir o erro. Né? As alterações não são atualizadas no branch padrão, que é o branch principal, até que você mescle o branch. Então, lá na página da disciplina, o professor Adilton já adicionou o endereço do repositório que vocês vão adicionar, que vocês irão adicionar os arquivos dos projetos de vocês. Ele está aqui. Então, acessando esse link, você vai ser direcionado, né, para o repositório. Esse aqui é o nome do repositório. E aqui eu já criei algumas pastas, né, para vocês adicionarem os arquivos de vocês para cada grupo. Então, lá na página principal, clicando aqui nesse menu suspenso, a gente vai criar agora um branch para fazer algumas alterações. Então, primeiramente eu dou um nome, né, para esse branch. Eu vou chamar ele de IBB 2023 grupo Z. E aqui eu clico aqui em criar, né, o branch. Você pode observar agora que aqui no menu suspenso, ele não está mais no branch principal, né? Ele já está no branch que eu acabei de criar. E agora eu posso realizar alterações, né, nesse diretório e depois realizar um push, né, que é submeter, né, essas alterações para o branch, para análise, né, e depois realizar a mescla, né, desses de branch, né, do principal e do que eu acabei de criar. Então, os branches, eles são as alterações, né, não serão atualizadas no branch padrão até que eu mescle, né, o branch que eu acabei de criar. Um outro componente do fluxo do Git é os commits, que são, né, uma confirmação de uma alteração de um arquivo no branch. Né? Sempre que um commit é criado, ele recebe uma identificação exclusiva e ele pode ser acompanhado, né, com um histórico ali das alterações. Os commits fornecem, né, uma trilha de auditoria clara, né, para qualquer pessoa que revise o histórico de um arquivo ou de um item vinculado como um problema ou uma solicitação de push. Né? Então, vamos lá realizar um commit no diretório. Aqui, então, para adicionar um novo arquivo, eu vou até a pasta, né, que eu quero adicionar esse arquivo. Por exemplo, eu vou lá na pasta projetos e aqui eu vou criar um novo arquivo. Eu também posso fazer o upload, né, de arquivos. Primeiramente, vou aqui criar um novo arquivo e eu tenho que dar um nome para esse arquivo.
juntamente, né, de o caminho que eu quero que esse arquivo seja salvo, né? Então aqui eu vou criar uma pasta, grupo Z, vou dar o nome de um projeto que é GitHub teste, e o separador de diretório, que é o barra. E agora o nome do arquivo. Vou criar um arquivo readme.md. E aqui é o commit das alterações que eu estou realizando, né? Eu clico aqui, então. Aqui já é o arquivo, né? Eu poderia escrever alguma coisa nesse arquivo, né? Arquivo de teste. E eu realizo agora, né, a confirmação dessas alterações, que é o commit aqui. Eu posso escrever alguma mensagem curta e uma mensagem mais descritiva, né, dessas alterações, mas fica opcional. E aqui eu confirmo, né, as alterações. Então agora vocês podem ver que foi criado aqui, né, a pasta grupo Z GitHub teste e o arquivo readme.md. E aqui é o conteúdo do arquivo. Conforme eu tinha mencionado para vocês, vocês podem renomear, né, essa pasta aqui, clicando nesse ícone de lápis aqui. Então, se eu clicar aqui em editar, eu tenho acesso novamente aqui à caixa de texto. Colocando o cursor aqui no início da caixa e apertando o backspace, eu removo ali o separador de diretórios. E aí eu tenho acesso a alterar, né, o nome da pasta. Por exemplo, colocar GitHub Test 2 e colocar novamente o separador de diretórios. Eu fiz uma alteração, então eu tenho que confirmar essa alteração novamente, né? Então, commit changes. Novamente aqui tem uma mensagem, né, de descrição do que eu estou realizando. Eu posso alterar ela e adicionar também uma descrição. Coloco aqui confirmar alteração e aqui a pasta agora já tem um novo nome. Tá? Então, o commit é sempre essas alterações que eu realizo no diretório. Né? Então, eu sempre fazer umas confirmações e aqui você pode acompanhar, né, ali o histórico dessas confirmações com ali uma identificação exclusiva, né, para acompanhar ali todo o andamento de alterações durante o projeto. Os commits, então, fornecem, né, uma trilha de auditoria clara, né, que qualquer pessoa pode acompanhar, né, o histórico de revisão dos arquivos vinculados. Após, então, realizar, né, os commits, todas as alterações que eu preciso realizar ali no diretório, eu faço uma solicitação de pull. Né? O que é? Uma solicitação de pull é um mecanismo usado para sinalizar que os commits de um branch estão prontos para serem mesclados em outro branch. Os membros da equipe que enviam, né, a solicitação de pull solicita que um ou mais revisores verifiquem, né, o código e aprovem a mesclagem. Esses revisores têm, então, a oportunidade de comentar sobre as alterações, adicionar as próprias ou usar a solicitação de push, né, para uma discussão adicional. Né? Depois que as alterações forem aprovadas, se a aprovação for necessária, né, o branch de origem da solicitação do pull, né,
o branch de comparação pode ser, né, mesclado ao branch base, né? Então, como é que eu realizo ali? Então, voltar na página principal. Se eu vim aqui em Pull Request, New Pull Request, o base sempre vai ser o main e a comparação vai ser o branch que eu criei. Aqui, então, ele mostra qual que é o histórico ali de revisões, né? Qual foi ali a alteração que eu realizei. Eu clico aqui em Criar Pull Request. Eu posso adicionar aqui uma descrição, né, dessa solicitação de pull. Aqui um título, né, para essa solicitação. Poderia escrever então upload dos arquivos do projeto do grupo Z. E aqui eu clico em criar, né, o pull request. Agora eu já enviei, né, essa solicitação para, né, alguém realizar ali a aprovação. Nesse caso aqui eu já tenho, né, as credenciais para realizar, né, a autorização, mas vamos voltar lá nos slides. Então, o que é o fluxo do grid? A gente já tem um diretório, eu crio um branch para fazer algumas alterações, confirmo as alterações com os commits, faço uma solicitação de pull. Essa solicitação ela pode receber comentários aqui de outros colaboradores, né? Realizar outras alterações ali, baseado nesses comentários. E, por fim, eu realizo a mescla do branch que eu criei com o branch principal. Aqui, então, eu posso já realizar, né, a mescla clicando aqui e confirmando, né, essa mescla. Após, então, eu realizar ali a mescla dos branch, eu já posso deletar esse branch que eu criei, porque ele só foi criado, né, para criar um ambiente seguro ali para eu fazer umas alterações e depois mesclar os dois branch. Então, eu já não preciso mais dele. Eu realizo, então, posso deletar o branch que eu criei para fazer as alterações. Todos esses processos eu posso também colocar, né, ali comentários, né, pedir revisão dos colaboradores, né? Então, agora que eu já realizei, né, a mescla e deletei o branch, se eu for lá na página principal do diretório, ele já não existe mais, né, aquele branch que eu criei. E aqui está, né, todo ali o histórico que a gente acabou de fazer aquelas alterações, né? Tem todo aqui o histórico com os identificadores. E na pasta projetos, eu tenho lá a pasta grupo Z com, né, os arquivos que eu for criando e adicionando dentro da pasta. Então aqui eu crio, né, um branch, realizo, né, as alterações, os commits, faço uma solicitação de pull, recebo comentários, né, de colaboradores e realizo outras alterações, né, outros commits, e por fim realizo, né, ali a mescla dos dois branch e excluo o branch que eu criei para fazer as alterações.
Aqui, então, qual que é o fluxo? Né? O fluxo do Git ele pode ser definido, né, como um fluxo de trabalho leve, que permite a experimentação segura. Você pode testar, né, novas ideias e colaboração com a sua equipe usando branch, solicitação de pull e mesclagens. Qual que é o fluxo, então? O primeiro passo então, é criar um branch para as alterações. Os recursos e as correções criadas não afetam, né, o branch principal. Fazer, né, as alterações. É recomendado, então, implantar as alterações do branch de recurso antes de mesclar o branch principal. Isso garante, né, que as alterações não sejam válidas. Depois, eu crio uma solicitação de pull para pedir, né, comentários aos colaboradores. A revisão de pull request é, então, valiosa, né, que alguns repositórios exigem, né, uma revisão de aprovação antes que os pull requests possam ser mesclados. Revisar, então, e implementar os feedbacks dos colaboradores. Em seguida, fazer com que as alterações do pull sejam aprovadas e mescladas no branch principal. O sexto e último passo é excluir o branch que foi criado para aquelas alterações. Né? A exclusão do branch sinaliza que o trabalho do branch está concluído e evita, né, que você ou outras pessoas usem acidentalmente branches antigos. O README, aquele arquivo que eu criei no exemplo, é um arquivo de texto, é um repositório GitHub utilizado, né, para fornecer informações relevantes sobre o projeto. Né? Ele é escrito em Markdown, que é uma linguagem de marcação, e possibilita, né, uma apresentação organizada e legível do projeto. Frequentemente, ele serve como o primeiro ponto, né, de contato para visitantes do repositório, assim é essencial mantê-lo, né, completo e atualizado, proporcionando uma experiência informativa para usuários e potenciais colaboradores. Aqui, vou mostrar para vocês o arquivo README que eu criei aqui para o diretório principal, né, do repositório. E ele traz aqui algumas informações, né, de como utilizar. Aqui um preview, né, e o arquivo editável, né, que é naquela linguagem de marcação. Né? Então aqui o nome da disciplina, uma informação, né, do que é esse repositório, né? Eu posso adicionar links, né, para esse repositório e instrução de como realizar ali a navegação. Aqui vocês vão encontrar a sintaxe, né, básica de formatação, né, de um arquivo readme.md. É uma linguagem de marcação, né? Então ele tem ali uma formatação específica de como realizar, né, ali a escrita, né, do arquivo. Esse arquivo, vocês podem utilizar ele para colocar ali as informações que vocês coletaram durante o projeto e as informações ali também do relatório. Então, o relatório de vocês pode todo transformar para esse arquivo README, que ele vai ficar disponível ali no repositório. Tá? Então, aqui, como é que eu realizo, né, ali a codificação da formatação, né, para realizar a formatação do arquivo README. Como eu realizo ali a passagem de links, né, a criação de links dentro do arquivo e algumas outras funções aqui que vocês podem checar com mais detalhes depois. Aqui uma outra referência e vocês também podem consultar, né, a bibliografia que eu utilizei para realizar esse material. Tá? Então, é a documentação do GitHub e um curso ali introdutório da Microsoft sobre o GitHub. Certo, pessoal?
Obrigado e um abraço.